A gente já começa a edição falando de eleições 2022. Com os principais candidatos confirmados, acaba de sair mais uma pesquisa Datafolha. Maicon Mendes chegando ao vivo com os destaques da sondagem pra gente. Oi, Maicon, boa noite. Como estão os números? Olá, Lívia, boa noite para você, boa noite para o Brau e boa noite à audiência do Jornal Jovem Pan. Mais uma pesquisa para a corrida presidencial foi divulgada, desta vez é a pesquisa Datafolha, que mostra Lula na frente de Bolsonaro com 18 pontos de diferença. Vamos com os números na tela para a audiência do Jornal Jovem Pan. Se a eleição fosse hoje no primeiro turno, Lula do PT atingiria 47% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro do PL com 29%. Ciro Gomes do PDT tem 8%. Simone Tebet do MDB, 2%. André Janones do Avante, 1%. Pablo Marçal do PROS, 1%. Vera Lúcia do PSTU, 1%. Luiz Felipe Dávila do Novo, 0%. Sofia Manzano do PCB, 0%. Leonardo Péricles da Unidade Popular, 0%. José Maria Eimael da Democracia Cristã, 0%. Luciano Bivar do União Brasil, 0%. General Santos Cruz do Podemos, 0%. Brancos e nulos somam 6%, não sabem 3%, números da pesquisa estimulada. Agora nós vamos colocar na tela para a audiência do Jornal Jovem Pan a pesquisa espontânea, quando o eleitor fala de cabeça em quem vai votar nessas eleições em 2022. Lula do PT abre 12 pontos de diferença em cima do presidente Jair Bolsonaro. Lula do PT atinge 38%, Jair Bolsonaro do PL 26%, Ciro Gomes do PDT 3%, Simone Tebet do MDB 1%, André Janones do Avante 1%, Pablo Marçal do PROS 1%, Vera Lúcia do PSTU 1%, Luiz Felipe Dávila do Novo 0%, Sofia Manzano do PCB 0%, Leonardo Péricles da Unidade Popular 0%, José Maria Eimael da Democracia Cristã 0%, Luciano Bivar do União Brasil 0% e General Santos Cruz do Podemos 0%. Brancos e nulos somam 6%, não sabem 3%. Os números do segundo turno: Lula venceria Bolsonaro com 55% das intenções de voto, Bolsonaro só atingiria 35% e Lula também no segundo turno vence todos os candidatos, inclusive Ciro Gomes do PDT. Se a eleição fosse hoje, Lula estaria eleito presidente da República em cima dos votos válidos. Lula atingiria 51,6% dos votos válidos, Bolsonaro só chegaria a 31,8% e Ciro Gomes 8,8%. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Obrigada pelas informações, Maicon Mendes. Volta ainda nessa edição com mais destaques ligados às eleições. Obrigada por enquanto. A pesquisa ouviu 2.556 pessoas nos dias 27 e 28 de julho, em 183 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A sondagem está registrada no TSE sob o protocolo BR 011-92/2022. Vamos então analisar esses números com os nossos comentaristas. Conosco hoje, formando a bancada, Alfredo Scaff e Cristina Grêmel. Boa noite a vocês. Começo com você, Cris. Queria sua análise em relação a uma pesquisa estimulada. O Maicon destacou esses 18 pontos percentuais agora de diferença entre os principais candidatos, Lula e Bolsonaro. Um cenário de estabilidade em relação à pesquisa anterior, em que Lula manteve nessa os 47% de intenções de voto e Bolsonaro subiu um ponto percentual, passou agora para 29% das intenções de voto. Boa noite, Lívia, o Vitor, que daqui a pouco estará conosco, o Alfredo Scaff, nossa audiência. Olha, eu confesso que eu tenho uma certa preguiça de comentar essas pesquisas, porque, enfim, todo mundo já sabe minha opinião em relação a elas, especialmente conforme vão passando as eleições e a gente vai vendo que absolutamente nada se confirma da forma como tinha sido anunciado antes. A gente teve casos de erros crassos, mas assim, diferença de 12 pontos, quando a margem de erro era de 2, em relação às eleições municipais, que foram as últimas. Porto Alegre e Natal Recife. Porto Alegre e Recife são dois casos extremos em que o candidato que estaria já eleito no primeiro turno, com toda essa ênfase aí que o Maicon deu para
o Lula e tal, perdeu com 12 pontos de diferença do segundo colocado. Então, e a gente tem casos e mais casos, a gente sempre cita aqui, né, das eleições anteriores, a icônica é a de 2018, em que o então candidato Bolsonaro, não venceria ninguém no segundo turno, nem os nanicos. Se chegassem ao segundo turno, eles venceriam Bolsonaro. E estamos aí há 3 anos e meio com o presidente Bolsonaro eleito com quase 58 milhões de votos, queiram os opositores ou não. E agora a gente vê essas pesquisas, conforme vão saindo, dependendo do instituto, com diferenças gritantes entre elas. Então não é possível que, havendo uma uniformidade, de alguma forma, uma uniformidade no nível das estatísticas, aí dê tantas diferenças entre os institutos. E muito menos que haja, por exemplo, 18 pontos de diferença entre a pesquisa estimulada, primeiro e segundo colocado, e apenas 12% na espontânea. Então, alguma coisa está errada. Ou o eleitor está sendo questionado de alguma maneira muito estranha, ou esses institutos têm um sistema estatístico que, enfim, nem os melhores estatísticos conhecem. Mas vamos lá. Lula 47% hoje, Bolsonaro 29%, na estimulada, que é aquela em que o pesquisador coloca os nomes para as pessoas se lembrarem quem está concorrendo. E na pesquisa espontânea, onde o pesquisador só diz, já tem candidato? E a pessoa responde, sim, tem o fulano. Nessa, Lula tem 38%, Bolsonaro 26%. É aqui que me chama a atenção. Como pode estar dando 6% a mais na estimulada do que na espontânea. Eu não sou especialista em análise de pesquisas, eu sei que se tivesse um opositor meu aqui, estaria dizendo, você não entende nada e tal, mas é o que me chama a atenção como leiga. E essa história de Lula vencendo no primeiro turno, veja, isso são especialistas que vêm dizendo há semanas. Nem no auge da sua popularidade, antes de meter a mão no dinheiro do bolso do contribuinte brasileiro, saquear as estatais com mensalão, com petrolão, que ficaram comprovados com provas sobradas, condenação em 3 instâncias, mais de 20 juízes, apesar das manobras para colocá-lo nas ruas e de volta à disputa, nem naquela época ele venceu no primeiro turno. É possível que vença agora? Eu não acredito. Eu quero trazer agora uns outros destaques importantes dessa pesquisa para tratar com o SCAF. Olha só, gente, até 2 salários mínimos, os eleitores até 2 salários mínimos. Segundo essa pesquisa Datafolha, Bolsonaro ganhou 3 pontos percentuais entre os que ganham até 2 salários mínimos. Lula, portanto, tem 54% nesse extrato contra 23% de Bolsonaro. Agora, entre as mulheres, Bolsonaro elevou também 6 pontos percentuais nesse grupo. Ele agora tem 27% contra 46% de Lula. E entre os homens, Lula subiu 4 pontos e lidera por 48% a 32% de intenções de voto de Bolsonaro. Agora, SCAF, o que explica, na sua opinião, esse avanço de Bolsonaro entre esses eleitores de até 2 salários mínimos, né, que ganham até 2 salários mínimos, que é o principal extrato socioeconômico analisado nessa pesquisa, esse avanço também de Bolsonaro entre as mulheres e de Lula entre os homens? Boa noite, Lívia. Boa noite, Cris. Boa noite a toda a nossa audiência. Olha, Lívia, quando um candidato cresce nas camadas que ganham menos, é porque o poder de consumo aumentou. Não tem outra expectativa para esse tipo de crescimento, porque as camadas mais baixas da população, elas querem consumir, elas estão ligadas na economia do Brasil. E realmente, com a baixa da gasolina, a baixa do etanol, e agora com certeza também teremos uma baixa no óleo diesel, isso tende a crescer, porque obviamente o transporte ficando mais barato, a comida no supermercado também poderá ficar mais barata, porque tudo depende, felizmente ou infelizmente, de um transporte rodoviário no Brasil muito maciço. Então eu acho que é isso que deve ter acontecido e com certeza todas as pesquisas vêm aí retratando praticamente 80% dos votos entre o atual presidente e o ex-presidente. Então eu vejo que essas pesquisas poderiam ser um pouquinho mais rigorosas quando começassem as campanhas realmente com as propostas para o bem do Brasil, para o desenvolvimento do país, quem é que vai fazer o Brasil chegar ao patamar que ele merece, porque é isso que o povo precisa, é isso que todos nós queremos, um Brasil de primeiro mundo, porque o Brasil é de primeiro mundo, com seus recursos naturais, com o seu povo, com seu desenvolvimento e seu potencial.
mas ainda não se considera primeiro mundo, porque não quiseram fazer do Brasil primeiro mundo. Isso depende da classe política. Então eu vejo que essas pesquisas vão sim ter um balanceamento, um reflexo muito grande quando começarem as proposituras, porque não é possível nós termos um candidato a líder do Brasil sem nenhuma propositura, sem nenhuma missão. Isso não é condizente com o que o Brasil merece. Então vamos ter que aguardar. Depois do dia 16 de agosto, eu acho que essas pesquisas, depois do horário eleitoral, com conhecimento maior das proposituras, eu acho que isso tudo pode balancear. Mas entre o candidato Bolsonaro e o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, está aí todas as pesquisas praticamente com 80% de votos, oscilando entre um e outro. Agora, Cris, a gente tem um outro recorte aqui também para destacar entre os evangélicos. Segundo essa pesquisa do Datafolha, Bolsonaro teria 43% e Lula 33%. Será que é um campo que o presidente ainda pode explorar durante a campanha? Há um potencial de votos ali nesse grupo? Afinal de contas, as maiores divergências, ou entre as principais divergências entre o presidente e o ex-presidente, estão justamente as pautas de costumes. Será que poderia ser uma aposta nesse momento da campanha do presidente para tentar ampliar ainda mais? Ele já tem vantagem nesse grupo, mas tentar ampliar essa capilaridade entre os evangélicos, Cris? Vitor, eu não tenho dúvida que o presidente Jair Bolsonaro consegue ampliar sua popularidade nesse público justamente com essas pautas, porque esse público já vem acompanhando, por afinidade religiosa mesmo, o presidente Bolsonaro em todas as esferas de governo e não está tão influenciável, como disse o Scaff aí, quanto a população de baixa renda, por exemplo, está por uma redução eventual no preço de gasolina, que reflete num controle da inflação, alguma coisa assim. Esse público está mais interessado se o meu candidato, ou se há candidatos, né, que defendem a vida desde a concepção, por exemplo, que é uma pauta minha, ou que defendem a liberdade de todos os cidadãos, como aliás está garantido na Constituição, que é uma pauta minha, e não a tirania, que é uma pauta de outro espectro ideológico, de outro candidato, ou o aborto, que é de outro espectro ideológico de outro candidato, e coisas assim. Então esse público está muito de olho nisso. Acompanhou quem tentou passar pauta de jogos no Congresso Nacional, quem foram desses candidatos que se apresentaram aí, que apoiaram essa e outras pautas, que vão contra os interesses e as convicções dos evangélicos. Então, nesse ponto, o presidente tem realmente uma faixa do eleitorado muito alinhada, e eu diria que não são só evangélicos não, viu? Os católicos também andam muito, e a gente precisa lembrar que a Igreja Católica ainda é muito forte no Brasil. O Brasil é um dos países mais católicos do mundo, embora a gente tenha uma parcela muito grande de católicos não praticantes, mas os católicos também são muito sensíveis a algumas pautas, especialmente defesa da vida, defesa das liberdades, e estão acompanhando o que os candidatos vêm falando.